Vamos iniciar o nosso estudo. Escolhemos hoje uma passagem da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6. Esta passagem que nós vamos abordar, ela fala da fidelidade de Paulo ao seu ministério. E nós que estamos na casa do Senhor e temos sobre nós uma tarefa, precisamos examinar essas passagens para ver como nós devemos proceder, quais serão as dificuldades que nós vamos enfrentar para que o ministério seja cumprido. Na introdução do capítulo 6, ele diz que nós precisamos ser cooperadores de Deus. O que é um cooperador? É aquele que ajuda na obra que Deus está realizando. E nós temos que ter olhos mais universalistas, vamos dizer. Deixar de acreditar que o mundo vai acabar, que os pecadores serão destruídos e que só os escolhidos vão subir para viver na eternidade e ponto final. Existem pessoas que têm uma mentalidade estreita e que acreditam que o mundo vai mesmo ser destruído por causa de meia dúzia de crentes, não muito qualificados, diga-se de passagem. Mas eu penso que nós que temos uma visão mais ampla, precisamos acreditar, conforme dizem os profetas e a profecia, que o mundo vai continuar existindo. Que vai haver, sim, uma separação dos bodes, das ovelhas, que vai haver muita morte, que muitos serão levados embora para o inferno, para a morte, para a danação eterna. Essa é uma outra questão. Mas, com toda certeza, as Escrituras, elas indicam que o mundo vai continuar existindo. Os mansos herdarão a terra. Isaías diz que haverá novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro também. São muitas as passagens que mostram que o mundo vai continuar existindo. E nos parece lógico e sensato acreditar que o Senhor, depois que passar esse tempo de provações e de dificuldades, Ele vai continuar edificando esta humanidade, agora sobre novas bases, não mais alicerce em cima de areia. Agora, todos os alicerces desse novo mundo serão estabelecidos sobre a rocha. E a rocha, nós sabemos, é Cristo. Uma nova humanidade, uma nova maneira de viver. As coisas velhas serão passadas. Uma geração nova irá tomar conta desse mundo para construir aqui o lado visível da Jerusalém celestial. Sendo assim, nós vemos que o Espírito de Deus, desde que fundou o mundo, ele vem fazendo cumprir um grande propósito. Nós pegamos a história antiga, vemos o Senhor preparando o futuro. A cada tempo, ele se revelando de determinada maneira, para que o seu povo pudesse se conscientizar do seu destino glorioso. E nós estamos aqui hoje, nos nossos dias, e somos fiéis representantes desse Deus. Somos crentes na pessoa de Jesus Cristo e sabemos que Ele está acima, governando todas as coisas que estão embaixo. Porque o Senhor foi colocado à direita de Deus. E o Espírito do Senhor disse ao nosso Senhor: fique sentado aí até que eu coloque os teus inimigos embaixo dos teus pés. O Senhor está operando
ajuntando essas inimizades de Cristo, para que no tempo certo elas possam ser destruídas, com certeza. E não é necessário que nós façamos nenhuma revolução. Nós crentes somos de um espírito diferente, porque cremos que o Senhor já está promovendo essas mudanças. Não é necessário nenhum movimento material. Nós precisamos fazer um movimento de ordem espiritual. Temos que trabalhar nos corações para que as pessoas vivam em esperança. E as pessoas do mundo, as pessoas inteligentes, elas possam perceber que a nossa fé é uma fé inteligente. Não é uma fé louca, que acredita em coisas irreais. Porque o Senhor iria destruir um mundo todo, como nós conhecemos, com toda a sua estrutura, todos os seus animais, toda a sua natureza, por causa de meia dúzia de crentes, se é que nós vamos conseguir meia dúzia. Na destruição de Sodoma e Gomorra, perguntaram sobre algum justo que poderia ser destruído com ela. O Senhor disse, olha, se achar um só embaixo justo, não tem. Então por que o Senhor iria destruir este mundo? Ele quer que nós compreendamos com mais procedência qual é o seu divino propósito. Então, na introdução do capítulo 6, a palavra diz para sermos cooperadores deste Deus. Nós cooperamos, ajudamos de alguma forma o Senhor na construção deste propósito. Vos exortamos, ele diz, a que não recebais a graça de Deus em vão. Quando o Senhor é anunciado para você, tome cuidado. Porque Ele não é Deus de igrejas, irmãos. Ele é o incriado. Está além de tudo que você pode imaginar. Este Deus está se revelando a você para te dar um outro sentido à vida. E o que você está fazendo? Cuidado, o apóstolo diz. Exortamos a todos os irmãos que estão ouvindo esta palavra a não receber a graça de Deus em vão. A graça quer dizer de graça. Não é porque você merece, ele veio até você graciosamente para se oferecer para tirar você do buraco. A palavra diz em Isaías, e ele lembra aqui a passagem no capítulo 2, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O momento é agora. Não deixe para se converter mais tarde. Pode não dar tempo. Esse é o dia, esse é o momento agora de você receber Jesus como o seu Salvador. Conversa com Ele nas tuas orações e pede para que Ele te batize. Amém? Evitemos dar escândalos. Versículo 3. Para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Sejamos recomendáveis nessas virtudes. Veja como nós precisamos ter uma vida diferente. Como eu disse hoje na pregação. É preciso ser separado mesmo para Deus. Não que nós tenhamos orgulho disso. Não somos diferentes das outras pessoas, porque a casa de Deus está aberta para todos que quiserem entrar. Então não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de opção. Nós escolhemos o Senhor. Amém?
Então, se escolhemos, queremos saber o que fazer, sejamos recomendáveis. Quer dizer, que as pessoas tenham a nós como exemplos vivos de fé, de procedimento, de conduta, em tudo, nossos gestos, nosso vestir, nosso falar, a maneira da gente exteriormente cuidar da nossa vida. Sejamos exemplos do bem. Podemos todas as coisas? Podemos, mas nem todas as coisas convêm. Hoje o mundo está cheio de maus exemplos. Em nome da liberdade que eles querem ter, deixe que tenha. As pessoas desequilibradas, loucas, e todo tipo de imaginação possível que elas tenham, estão se manifestando, se vestindo como loucos, como bárbaros, querem ser diferentes das outras pessoas, porque pensam encontrar nessa diferença a felicidade. Como são insatisfeitos interiormente, uns usam tatuagem no rosto, nas costas, no braço, no corpo inteiro, nas pernas, em tudo quanto é lugar. Outros querem usar brincos, piercing. São insatisfeitos. Como a vida deles não tem sentido, eles precisam procurar fora deles alguma coisa que possa dar sentido às suas vidas. Então se enfeitam de todas as maneiras possíveis. São livres, mas nem tudo convém ao crente. Sejamos exemplos do bem. Exemplos do bem, porque exemplos do mal o mundo está repleto. Repleto. Em todas as coisas, ele diz, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Ainda não apanhamos ainda por causa de Cristo, né, irmãos? Mas pode vir o dia em que a gente pode tomar alguns sopapos por causa de Jesus. Não é? Pode vir um dia, quem sabe? O diabo ainda está no mundo. O Senhor nos guarde. Também na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Olha quantas virtudes ele aponta. Na palavra da verdade, sejamos exemplo. Olha, tudo isso aí para sermos exemplos, viu, irmãos? Exemplos. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor verdadeiro. Sejamos exemplos. Na palavra da verdade, quando estivermos usando o poder de Deus, sejamos exemplos. Pelas armas da justiça, que vem pela fé, a nossa direita, a nossa esquerda, não importa, em honra, em situação de desonra, em situação de infâmia, em situação de boa fama. Olha só como ele vai colocando as muitas circunstâncias da vida de um homem que é ministro de Deus e de uma mulher também. Às vezes como enganadores, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados, e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo todas as coisas. Olha o que é um ministro de Deus. Amém? As pessoas tratam os ministros do Senhor como se eles fossem desconhecidos, mas são bem conhecidos. Como se eles fossem pobres, porque não temos bens, mas temos todas as coisas. Os bens que eles possuem, ou pensam possuir, lhes será tirado. Os que nós temos não são bens desse mundo. Esses bens permanecerão. E de quem é o mundo? Quem é o dono do mundo? As nações, os povos, línguas, oceanos,
grandes montanhas, desertos, florestas. Quem é o dono? É o nosso Pai. E se somos filhos, a herança também é nossa. É de todos nós. Possuímos tudo, ele diz, contristados por causa do Evangelho, mas alegres por causa de Cristo. A vida de um ministro é uma vida contristada. Um ministro do Senhor é sempre um homem preocupado com a felicidade dos irmãos e com a anunciação do Evangelho que salva. A sua vida só pode ser contristada, porque assim foi a vida do nosso Senhor. Nós não temos notícia que Jesus tenha estado sorrindo em alguma circunstância. Não é verdade? Nós vemos Jesus chorando, mas não vemos Jesus sorrindo. Não vemos Jesus brincando, porque ele tinha consciência da gravidade das coisas que ele fazia. Um ministro de Deus ou uma ministra de Deus são almas que precisam ter consciência da gravidade das coisas que estão fazendo. É muito sério estar à frente do Evangelho. Ele escrevia aqui à igreja de Corinto, e no versículo 11 ele diz: olha, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração dilatado. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo. Essas duas cartas foram cartas de defesa. A segunda, principalmente, pois Paulo era acusado por alguns doutores judeus de que estivesse abusando do Evangelho e de que não era digno de crédito. A igreja que ele fundou, os judaizantes entraram lá e começaram a inventar coisas a respeito do apóstolo. Ele diz: o nosso coração, a nossa boca estão abertas e dilatados. Significa o quê? Eu estou disposto a conversar com vocês. E o meu coração não tem nada contra vocês. Ele disse aos coríntios: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Dilatai-vos também vós. Dizendo que aquela igreja estava com seu coração fechado para o Espírito. Vocês precisam dilatar o vosso coração para receber o Espírito Santo. Nosso coração precisa estar sempre aberto para receber a divina palavra, o conselho do Espírito, que vem pelos pregadores. A palavra só é comunicada pelos pregadores. Na igreja é necessário valorizar o momento da pregação. Infelizmente, reservaram 20 minutos para a palavra e as demais coisas ocuparam todo o tempo do culto. Cantorias, louvores, ofertas, enfim, todas aquelas coisas que nós sabemos que não edificam a igreja. A pregação, a palavra traz a vida e comunica o Espírito Santo. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus na igreja. Que nós tenhamos o socorro de Deus para nós exercitarmos esta fé e darmos cumprimento ao ministério que o Senhor colocou sobre os nossos lombos. Pastor. No versículo 1 de 2 Coríntios 6, o apóstolo diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão.
Uma coisa dá para entendermos, que quando recebemos a graça de Deus em vão, ela não permanece. Não poderia permanecer. Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus conosco. É Deus entre nós. É Deus alimentando a nossa vida, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso olhar. A nossa vida cercada por Deus em todos os aspectos, sentidos. E quando nós, em vão, recebemos este Deus por meio da sua graça, o que é receber em vão? É não valorizar. Na verdade, é não receber, é não dar importância. Porque se eu permaneço numa vida semelhante à vida velha sem Deus, Ele não estará comigo. Não haverá alimento espiritual se eu estiver preso às coisas velhas, ao velho homem, à velha lei. Não há novidade. E a graça foi nos dada por Jesus Cristo. E se eu não estiver nesta novidade de espírito, nas coisas novas, onde há misericórdia, se eu não tenho amor pela misericórdia, pelo perdão, pela compaixão, pelo dar ao invés de receber, pelo servir ao invés de ser servido, se a minha vida não se resume em satisfazer a vida do meu irmão, do meu próximo, se eu ainda, numa vida egoísta, penso em mim, nos meus interesses, é em vão que o Senhor está próximo de nós. Precisamos valorizar a graça de Deus, precisamos valorizar a presença de Deus. E como eu faço isso? Sendo fiel às coisas dEle. E nós temos visto irmãos trabalhando contra a obra do Senhor, contra o Evangelho de Cristo, porque vão à igreja para receber alguma coisa, mas a sua vida cotidiana demonstra que é um homem do mundo, apegado às mesmas coisas que todos os homens são apegados, ao dinheiro, aos prazeres, aos deleites, peca e não se arrepende. Vida comum é vida sem graça, é vida destituída de Deus. Então o apóstolo diz: eu vos exorto que não a recebais em vão, irmãos. Por isso, valorizemos a presença de Deus na nossa vida e valorizemos as coisas de Deus e anunciemos a Jesus e permaneçamos no seu amor, na sua graça, que aí sim teremos novidade, um homem novo, uma vida nova, e é isso que importa. E por meio desta novidade, o Senhor há de nos salvar a sua igreja do pecado, dos enganos e das garras do inimigo. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, lhe agradecemos por toda a palavra que foi anunciada nesta manhã. A bênção, Senhor, de ter sido comunicado o teu Santo Espírito nos corações. Chegamos aqui de um jeito, muitos se colocaram diante da palavra, abatidos, em dúvida, desesperançosos, enfraquecidos na fé,
mas a tua palavra, e somente a tua palavra, nos levantou, Senhor, na esperança, na fé, na alegria. E permaneça conosco, Senhor, durante toda esta semana. Aos irmãos que nos ouvem de longe, no Brasil e fora do Brasil, pela internet, sejam todos abençoados e que estejamos, Senhor, preparados para enfrentarmos as diversidades da vida, mas junto de Ti, Senhor, pela Tua graça e amor. Amém.